Eu quero ser breve, né? Eu prometi que esse seja, eu não iria bater. Pensa uma série que Deus nos moeu, então Deus me ajude a não ser carminha, que nem diz. Mas por quê? O objetivo é que nós possamos ser luz. E nós estamos fechando, né, esse tema com esse dia, e eu creio que ele é especial. Foi tão especial com a pastora Naine à tarde, não foi? Foi muito poderoso. E o ser luz, ele traz tantas coisas aos nossos corações. E a Ali ministrou, falou rapidinho durante o louvor, mas desde o início da criação, nós vemos que a luz era algo bom. Gênesis 1, do versículo 3 ao 5, diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. A luz é boa. E fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde e manhã do primeiro dia. Então Deus criou a luz. Ele falou, haja luz. E a luz é boa. Fala para a pessoa que está ao seu lado, a luz é boa. É algo bom. E por que a luz é boa? Porque ela nos ajuda a enxergar e a cumprir os propósitos que o Senhor tem aos nossos corações. E ela é, então, algo que Deus criou. Contudo, todavia, entretanto, está indo tudo muito bem. Só que, você sabe, talvez, né, se não, mas eu acredito que a maioria aqui, pelo menos já ouviu falar, que logo na sequência, então, Deus criou todo mundo, criou cada uma das coisas, formou o homem, formou a mulher, falou para a mulher, seja idônea, né? O primeiro seja da Bíblia está nesse versículo. E eles moravam no paraíso e estava tudo certo. Até que a serpente veio e enganou Eva, né? Veio com um papo mole e fez com que ela comesse um fruto que era proibido. E ao comer, ela comeu, deu para o seu marido, né? Para Adão. Ambos comeram e os seus olhos, né, foram abertos. E eles passaram a enxergar coisas que eles não enxergavam e viam que estavam nus. E entrou então o pecado. E entrou então o que era ruim dentro da humanidade. E o Senhor, né, precisava intervir, porque ouviam, todas as vezes que nós desobedecemos tem consequências. Amém, mulheres? E engraçado que a consequência para a mulher foi o quê? Lá em Gênesis 3,16. Depois que eles pecaram, né, que o Senhor foi atrás deles, eles tinham se escondido. E ele começa a falar, então já que vocês comeram e desobedeceram, vai ter consequências. E ele disse à mulher, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará a luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, todas nós já ouvimos isso. De dar a luz, né, quando nós estamos gerando algo, quando nós estamos grávidas, né? Quer dizer, deixa eu refazer essa frase que ela ficou muito perigosa. Oh, Senhor! Inclusive, quem quiser, depois no final do culto, passa ali tomar água do bebedouro da igreja. Se você está querendo engravidar, fica tranquila. Mas quando as pessoas estão grávidas e estão para trazer uma vida, a existência, a gente fala, ela vai dar. E dar a luz, muitas vezes é doloroso. Quem aqui já passou por um trabalho de parto? Levanta a mão. Pelo trabalho de parto em si, né? Talvez, né, tenha cesárea, tenha os incômodos também. Mas o trabalho de parto, eu passei um pouco pela experiência. Eu não tive nenhum dos meus filhos de parto normal. Mas o meu primeiro, Isaac, quando ele foi nascer, ele estava sentado. Então, já estava marcada a cesárea, porque não podia nascer. Ele estava sentado e virado de frente para mim ainda, uma posição bem diferente. E estava marcada a cesárea para 2 dias depois. Mas 2 dias antes, de madrugada, meia-noite e pouquinho, eu levantei para ir no banheiro e a bolsa literalmente estourou. Então, foi aquela correria, fomos para o hospital e eu estava tranquila, porque eu estava sentindo uma dorzinha, assim, mas muito leve. Então, isso era perto de uma meia-noite e pouco. E o médico falou, então, perto de umas 5 da manhã, já que você está de boa, eu vou para o hospital. E daí vou fazer, né, a cesárea. Só que nesse processo começou a acelerar muito. E as contrações vieram. Sangue de Jesus tem poder.
Aí eu comecei a entender o que era. Falei, mano, quem já passou por isso? E a contração é aquela coisa, assim, ela dá e ela passa, e ela dá e ela passa, só que o meu foi ficando mais forte, mais intenso. E ao ponto que o médico foi fazer exame de toque e ele já estava com o pé empurrando. Então, como era perigoso, enfim, teve que ligar para o médico vir correndo e tal. Mas em meio a essas dores, eu, do meu jeito, né, com o modo como eu lido com o Espírito Santo, conversando ali, entre uma contração e outra, eu comecei, Senhor, a sua palavra fala que você levou sobre si todas as dores e enfermidades. Eu sei que é uma consequência dor do que Eva fez, mas eu não tenho nada a ver com ela. E se a sua palavra fala, não tirou as dores de parto, não é verdade? E eu falei, em nome de Jesus, eu não aceito essa dor. Pode parecer bobeira para vocês, mas para mim na época foi um testemunho. Na hora que eu cheguei, né, nessa sã consciência de briga, né, entre uma contração e outra, eu falei, Senhor, eu não aceito passar por dor, porque o Senhor levou isso. Coincidência ou não, para mim, a providência divina entrou anestesista e me deu anestesia. É verdade, vocês estão rindo, mas é verdade. Então, assim, Deus tem os meios. Né? Então, você está grávida aí, vai dar à luz. Mas isso cada um tem a sua doideira com Deus. Mas é doloroso dar à luz, trazer a vida. Nós trazemos, quando vamos trazer a vida, gerar algo, ele é doloroso. Só que, olha isso, a própria Eva fala sobre o dar à luz. Ela sabia que era consequência de algo que ela tinha feito. Vocês estão aqui comigo? E ela depois, né, teve relação com Adão. E em Gênesis 4:1 diz assim, ó, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Está aí para vocês, vamos ler juntas? 3, 2, 1, bem forte, o versículo inteiro. Ter as dores ali era uma consequência. Mas coabitar, vocês sabem o que é, né? Ela conhece, enfim. É assunto proibido para menores. Mas ela engravidou e ela foi dar à luz e ela teve as dores. Mas ela, no seu primeiro filho, ela já fala ali. Eu adquiri um varão. Com o quê? Se eu não me engano, a palavra do Senhor fala que Ele nunca nos deixa, jamais nos abandonaria. E o que eu estou querendo dizer até aqui, que mesmo em meio às dores, quando nós vamos gerar vida, o Senhor nunca nos deixa. Nós vamos dar à luz, pode até ser meio a choro, em meio à dor, à tristeza, mas Ele não só está presente, que Ele sempre está presente, Ele nunca nos deixa, jamais nos abandona. Mas o que Eva fala, que foi como? Com a ajuda do Senhor. O Senhor não só está presente, mas Ele está nos ajudando. E quando nós temos essa consciência de que está doendo, estou sofrendo, mas Ele está aqui me ajudando. Ele está aqui me auxiliando. O Senhor é Pai, Ele não quer ver suas filhas sofrerem. Vocês não concordam comigo? Tem consequências, mas independente de qualquer coisa, Ele sempre está nos ajudando. E se você tem algo, alguma situação, a pastora Nani falou bastante isso, para resolver, queridas, peça ajuda para o Senhor. Se você tem algo a trazer à existência, a dar à luz, e está difícil, eu não sei como, eu não sei por onde eu começo, eu não sei como eu vou fazer isso, peça ajuda para o Senhor. Ele não só vai estar presente, como Ele vai estar te auxiliando a fazer isso. Vocês estão aqui? Não importa o que for, todas as vezes eu falo, Senhor, eu não sou capaz. Eu preciso da sua capacitação. Eu preciso da sua ajuda. De mim mesma nada tem. As meninas brincam e dão risada quando eu falo, e eu sei, e eu até olho para o lado para não olhar para cá. Toda vez que eu oro, o que é uma das coisas que eu sempre falo? Eu reconheço minha pequenez. E elas tiram sarro disso, né? Só porque eu sou grande. Mas é verdade, assim, no sentido de quem sou eu diante do Senhor?
Eu sou pequena, mas com Ele me guiando, faz sentido? Então, todas as coisas é possível. Então, quando nós vamos trazer a luz, algo novo, muitas vezes é dolorido, mas o gerar é trazer luz. O gerar, o criar é trazer luz. Vocês estão aqui comigo? E a Bíblia nos fala, então, que Jesus sempre estaria conosco. E é engraçado que ele fala, em João 9,5, o seguinte: enquanto eu estou no mundo, eu sou... Vamos juntos, eu sou... Jesus é a luz do mundo. Enquanto ele estava aqui, ele trouxe a luz. Ele gerou vida. Através de ele estar aqui nessa terra, de ele vir aqui, ter relacionamentos e morrer numa cruz por nós, fez com que ele fosse a luz e gerasse vida em nós. Faz sentido? Na vida, não só natural então, uma vida espiritual, uma eternidade. Ele trouxe essa luz para nós. Só que o detalhe, qual que é o contexto quando ele fala isso? Vamos lá? Então, qual que é o contexto? Eu sou a luz do mundo enquanto eu estou no mundo. Glória a Deus por isso. Só que ele não está mais. Mas qual que é o contexto que ele está falando ali? João 9, versículo 1. Eu vou pedir licença, eu vou ler e depois a gente vai falando alguns pontos aqui. Pode ser? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Um diziam: é ele, outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como foram-te abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Até aqui. Esse era o contexto. O detalhe que nós sabemos, que o próprio texto fala, que esse homem, por ser cego, ele não era reconhecido, respeitado, ou tinha sequer uma dignidade naquela sociedade. Ele era considerado como ele ficava como um mendigo, literalmente, porque era considerado como se fosse um pecador. Então, ele não tinha acesso a muitas coisas. Ele ficava à margem, à beira do caminho, a quem as pessoas passavam por ele ali. E alguns viam de vista, os próprios vizinhos dele olhavam, mas conheciam só de vista, de longe. Então, porque ele não era valorizado, ele não era reconhecido pela sociedade. Vocês estão aqui? Só que o detalhe é que Jesus estava caminhando. E ele para, e o versículo fala que Jesus olhou para ele. Jesus se importou com ele. Viu que ele estava lá. E o que eu estou querendo dizer aqui, queridas, não importa a situação que você está. Não importa se as outras pessoas reconhecem quem você é. Não importa o quão desvalorizadas as circunstâncias, as outras pessoas, o mundo, fala que você não tem valor, que você não tem nada a oferecer, você não é bom o suficiente, você não é capaz o suficiente, você não supre a expectativa das outras pessoas. Quantas de nós muitas vezes nos sentimos assim? Menosprezadas, desvalorizadas, diminuídas por uma sociedade, por não conseguir seguir um padrão, por não conseguir atingir uma expectativa que os outros colocam sobre nós. Vocês estão aqui comigo? Quantas vezes mulheres, principalmente, se sentem assim? À margem da sociedade. Deus pode fazer com os outros, mas eu sou pecadora, eu não sei, Deus quer me castigar e comigo nada pode acontecer. Mas assim como Jesus fez com aquele cego, queridos, eu quero te falar, não importa como você está,
Jesus sempre vai te olhar por quem você é. Ele sempre vai te valorizar. Ele se importa sim, Ele te enxerga assim. E a palavra nos fala que Jesus estava passando, mas Ele olhou para ele. Ele não apenas viu, Ele focou o olhar nele. E os discípulos começaram ali, mas mestre, quem pecou, ele ou os pais? Deve ter sido algo muito, muito sério que ele fez, porque é uma maldição ser assim. E Jesus não enxerga ele como as outras pessoas estavam enxergando. Vocês estão aqui? Ele olha e ele fala assim, não foi nem ele, nem os pais dele, mas é para glorificar o nome do Senhor. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como é que está a sua autoimagem. Quando você se olha no espelho, como você se vê, o quanto você acredita em você mesmo. Talvez muitas receberam palavras e falam, quando? Como? Comigo não. Eu não sei exatamente, mas quantas, principalmente hoje em dia, entram em depressão, crise de ansiedade, porque não conseguem enxergar além do que os olhos humanos podem ver. Mas o importante é que Jesus consegue. Jesus sabe. E se você está aqui nessa noite, eu quero te falar, Ele te enxerga. Ele te vê. Ele se importa. Ele para do que Ele estiver fazendo para ter um momento com você, se necessário for. Apenas se abra para isso. Vocês estão aqui? O Senhor não olha a aparência, Ele não vê como todo mundo vê. O mundo, sim, quer nos colocar em posições, quer nos colocar em caixas, em padrões, como insignificantes, como desprezadas, como insuficientes, mas o Senhor não. Ele não vê a partir disso. E o detalhe é que quando o Senhor toca e fala, ali cospe na terra, e toca nos olhos dele, faz um lodo e toca, nós sabemos que nós fomos formadas do quê? Ai, gente, vou começar a pregar de Gênesis 1. Nós somos formadas do quê? Do pó da terra. Então, nossa humanidade, muitas vezes não pode nada, só a terra. Ih, peraí. Eu bebo água com gás só porque eu tenho medo daquele bebedouro, tá? E até essas garrafinhas, vai que essas meninas batizam essa água aqui. Estou esperta. Mas o que eu estava falando? Do pó da terra. A nossa carnalidade sozinha, ela é limitada. Mas quando ela vem com o DNA de Deus, quando Ele cospe, quando ela pega o DNA de Deus e toca, Ele pode todas as coisas. Amém? Nós somos limitadas, nós talvez não somos o suficiente. Mas nós, com o Senhor, podemos todas as coisas. Vocês estão aqui? E é para que se manifeste a glória de Deus. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente quer achar o culpado. Mas por que está acontecendo isso? Quem já passou por situações assim? Por que eu? Por que comigo? Eu lembro, eu não vou contar todo o testemunho, mas eu passei por uma doença autoimune muito forte. O resumo do resumo do resumo do resumo era como se meus ossos fossem corroendo por dentro. E eu sempre fui saudável. Eu sempre fui atleta, eu tinha, tudo bem que eu não sempre fui convertida, mas eu tinha um estilo de vida até muito saudável por ser atleta, treinava 2 períodos por dia, fazia musculação, enfim. E essa doença veio do nada, no ano que eu me casei com um pastor. E eu fiquei 6 anos tratando. E foi muito remédio, muita dor, muito choro. Mas muito choro mesmo, ao ponto de vocês terem ideia, eu não conseguia ir no banheiro sozinha, não conseguia escovar os dentes sozinha, de tanta dor que eu tinha. O pastor tinha que me arrastar, minha perna queimava inteira. Você lembra, amiga? O Paty lembra também. Quantas e quantas vezes você me viu inteira queimada, porque daí inflamava os capilares, que são os vasos pequenos, e estourava, e o meu corpo ficava inteiro queimado. Foi algo terrível, terrível, terrível. E não foi uma, nem 2, e nem 3, pobre de mim, pobre dos ouvidos do Senhor, que eu entrava na presença e eu falava, Deus, por que eu? Por que comigo? O que eu tenho que fazer? O que eu estou fazendo de errado? Porque no começo o pastor falava para mim, querendo me ajudar. Eu acho que é alguma coisa que você está comendo, alguma coisa que você está vestindo, é alguma coisa... Você tem que achar o que você está fazendo. E eu falava, Deus, o que eu estou fazendo? Por que eu?
Por que comigo? E eu questionava, eu falava assim, chorando, e muitas vezes, assim, com o corpo inteiro queimado e sem força para nada. Eu era super saudável, não podia, daí então não podia trabalhar e tal. E deixa eu falar para vocês, e já era pastora, tá? E muitas me viam lá e nem sabiam, né? Engolia o choro, depois entrava no carro e ia daqui até o Tingui chorando de dor. E eu falava, Deus, eu não estou entendendo. E quantas vezes nós passamos por situações assim? E talvez o questionamento daquele cego, por que eu nasci assim? E posso te falar, muitas vezes a gente não vai ter todas as respostas. Não vamos entender todos os porquês. Mas vamos entender o para quê, para glorificar o nome do Senhor. Eu lembro também que, como atleta, estava no meu auge, podemos dizer assim, estava muito bem, voando. Né, eu era jovem, eu sou jovem, mas na época, né, estava morando fora para jogar. Nosso time era muito bom. A maioria das meninas que jogou comigo na época, para a seleção, Superliga, enfim. E no final da temporada, eu simplesmente me machuquei. Eu rompi todos os ligamentos do meu joelho de uma vez só. Eu fui atacar uma bola no final de treino, era também overtreino, meu joelho virou para fora e para dentro. Ficou solto, assim, eu senti esse osso raspar nesse, assim, o médico puxava, ficou solto minha perna, eu rompi tudo. E eu estava no meu auge, eu tinha feito vestibular, eu tinha passado lá, já tinha feito matrícula da faculdade lá em São Paulo. E daí, enfim, tive que fazer cirurgia, meus pais não deixaram eu voltar, toda aquela questão. E eu lembro que eu falava assim, Deus, por que eu? Por que isso comigo? Por que eu estou passando por isso? E eu não entendia, eu não era cristã nessa época. E eu não entendia, e resumo da história, né? Eu acabei que não voltei mais, fiz vestibular por aqui mesmo. E quando comecei a faculdade, logo depois conheci o pastor. Baixinho, se eu soubesse, brincadeira. Mas Deus tinha propósito também. Talvez, né, na minha limitação, eu seria muito feliz jogando. Mas Deus tinha outros planos na minha vida. E era para glorificar o nome dele. E quantas histórias de Jó e tantas outras que a gente muitas vezes não entende. Por que nós estamos passando por luta? Por que nós estamos assim? Deixa eu te falar. Talvez você não tenha todas as respostas. Mas saiba que é para glorificar o nome de Deus. Amém? E com ele a gente pode fazer todas as coisas. E na sequência do texto, ele fala, é necessário que façamos obra daquele que me enviou enquanto é dia. Porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas nós já sabemos que Jesus foi a luz do mundo. Ele veio, ele manifestou, ele pagou um preço para que nós tivéssemos acesso. Mas ele voltou, ele deu mais algumas orientações, algumas direções. E ele subiu. E agora? O que acontece se Jesus não está aqui? Vamos viver em trevas? Se Jesus quer a luz, o que acontece agora? Ele deixou uma direção para nós. Vocês estão aqui? Mateus 5,14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A pastora Andressa ministrou na oferta isso. Enquanto Jesus estava aqui, ele era a luz, mas agora que ele subiu e ele mora dentro de nós, deixa eu te contar. Cutuca essa pessoa que está do seu lado, fala assim: ei, é você mesmo. Agora, quem traz luz aqui para essa terra é você. Agora, quem tem que dissipar as trevas é eu e você. É Jesus morando em nós e agindo através de nós para que a gente glorifique o Pai. Agora é meu e seu dever manifestarmos essa luz. Mas muitas vezes, como eu falei, nós nos sentimos, e o que Satanás faz, muitas vezes é querer nos deixar à margem. Nos deixar como aquela posição daquele cego. Como alguém que não tem valor, como alguém que não é reconhecido, que é insignificante, que é limitado.
E essa é a estratégia, queridos, de Satanás. Porque ele sabe que nós temos o poder de ser luz e manifestar luz. Ele sabe muito bem. Mas o que ele quer é, se essa mulher, se essa pessoa entender quem ela é em Deus, ela vai começar a iluminar e as trevas vão se dissipar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar ela ali, ó. Ela acreditando que ela é cega, que ela não pode, que ela pecou, o pai pecou, a mãe pecou, e sei lá quem pecou, e é assim a condição que ela vai viver o resto da vida. Mas mais engraçado, porque essa é a estratégia de Satanás, tá? Mais engraçado, sabe o que significa Satanás ou Lúcifer? Anjo de luz. E qual foi o pecado, de Lúcifer, para quem não sabe, do Satanás? Ele queria ser igual a Deus. Ele não queria manifestar Deus. Ele queria ser o Deus. Ele não queria ser só um canal de bênção, um anjo de luz, um mensageiro da luz. Ele queria ser a própria luz. E quando nós entendemos que nós não somos a luz, mas nós manifestamos a luz de Cristo que está em nós. Dá para entender a diferença? Eu não sou o Cristo, a gente ouviu esses dias, né? Mas eu sou aquela que carrega o Cristo. Eu não sou a luz, mas eu carrego a luz. E o que Satanás quer, fica aqui, ó. Fica quietinha, não me atrapalha. Acredita nas mentiras que eu tenho para você. Acredita nas limitações que eu tenho para você. Fica ali. Isaías 14:12. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado na terra, tu que debilitava as nações, que dizia no teu coração, subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis roubar a glória, e ele justamente quer fazer isso, confundir quem nós somos, confundir a nossa identidade. Só que Isaías 5:20 diz assim: ai dos que chamam bem, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Satanás quer trazer essa confusão, mas ai daqueles que, sendo luz, não é luz, que se manifesta trevas, sendo doce, se manifesta amargo e vice-versa. E é o que Satanás quer. Só que, quando a gente tem esse entendimento, queridas, que nós somos aquelas que carregam luz, a Bíblia fala, nós precisamos ter esse entendimento. Todas as coisas podem mudar. E nós vamos fazer algo prático agora, amém? Bem rapidinho, mas só para exemplificar isso. Aí, você pode ficar onde você está, as meninas do ministério vão me ajudar. Muito rápido, a gente vai dar uma velhinha para cada um, bem rapidinho. A Bíblia fala, ai daqueles que sendo luz, fala que é trevas, amém? E a pergunta é, a gente tem a luz? Foi todo mundo? Que rápidas vocês, meninas. Foi? Alguém não recebeu? Fale agora o cálice para sempre. E algumas vão receber. Pode apagar as luzes para mim? Deixar bem escuro tudo. E algumas vão receber a luz. E à medida, pode apagar até o telão, deixa preto. E à medida que você receber luz, você pode ir passando para as outras, tá? Só as 4, não vai, deixa as meninas passarem, meninas, não é para vocês acenderem.
É para cada uma já passar para outra. Só nos 4 cantos. Pode apagar lá atrás também, depois a gente acende. Só por favor, alguém cuida da Sully, que ela é perigosa, ela é capaz de botar fogo. Suliane, vem aqui comigo, dá a mão. Cadê a Sully? Quem tá responsável por ela, pelo amor de Deus? Eu tô sem. Mas você é perigosa, vem aqui do meu lado. A Sully bota fogo na casa, nas coisas. Olha lá, eu tô falando. É você mesmo, fica aqui do lado da mãe, para a gente garantir. A pergunta é, a gente foi passando de uma para outra, sim ou não? Mas me responde uma coisa, a sua luz diminuiu quando você passou para outra? Que engraçado, né? E uma coisa é ter uma luz acesa. A outra coisa é ter várias luzes acesas. Quando uma geração de mulheres entende quem elas são e começam a iluminar, o nosso poder de alcance, ele aumenta muito mais. Se tivesse só uma velinha acesa, seria uma coisa. Agora, quando tem várias, olha para quem está do seu lado. Você está enxergando ela agora? Não tão. Pode acender Jesus lá atrás também. E o que eu estou querendo dizer, queridas? Que nosso potencial para iluminar esse mundo, ele não é limitado, porque não é só nós. É Jesus em nós. Se vocês quiserem apagar a velinha, vamos garantir, né? Profeticamente, a gente sabe que a nossa lâmpada vai continuar acesa, amém? Mas vamos apagar, porque né, a Sully está solta por aí. Ah, é uma foto, tiramos foto ou não? Já apagou? Acende aí de novo, não vai... Apaga tudo então. Léo tirou uma foto das luzes? Bem, Léo. Apaga Jesus. E acende Jesus. Apaga Jesus, acende Jesus. Apaga, não. Apaga as outras luzes aí. Aí. Como é que vai tirar a foto? Sim. Levanta. Aí. Faz um vídeo. Espera aí, um vídeo agora. Todo mundo em pé? Isso? Cuidado. É que elas são meio perigosas, eu estou achando. Fez o vídeo, Léo? Não. Vamos gritar, seja luz. 3, 2, 1. Seja luz! Deu boa, Léo? Ficou escuro. Tipo, daí ele fala. Acende Jesus. Vamos apagar isso aqui? Acende Jesus lá. Pode deixar aceso. Nosso poder é limitado, mas quando Ele brilha, em nossas vidas, queridas, nosso poder de ser luz nesse mundo, de representar, porque nós não somos quem tem a chama, mas nós representamos aquele que tem. E Ele deixou essa comissão para mim e para você, de sermos aquelas que vão representar a luz. Pode se sentar, eu já vou terminar. Pode deixar só Jesus e a luz apagada aqui. Para fechar, meninas, eu acho que é melhor apagar para a gente garantir, né? Cuidado com essas velas. Alguém cuida da Sully, por favor.
Eu não tô falando, eu tô falando de verdade, ela é perigosa. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo: vai, lava-te ao tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: não é este aquele que está sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é eles. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe depois: como é que foram teus olhos abertos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Não é essa aquela que é limitada? Não é essa aquela que não pode fazer as coisas? Não é essa que é incapaz? Não é essa aquela que é insuficiente? E por anos da vida dele, desde nascença, ele ficou com essa identidade. Eu sou o cego, que muitos me olham, nem sabem quem eu sou, que jamais conversaram comigo talvez, que não me reconhecem, que não me veem. Mas quando eu vou debaixo de um envio, porque Siloé quer dizer enviado, eu volto com uma outra identidade. Sou eu mesmo, sou eu, aquele que Jesus enviou. Eu não via, mas agora eu vejo. Eu não enxergava, mas agora eu vejo. Eu fui em obediência, eu me lavei, eu me santifiquei. Eu sou pecadora, eu sou limitada, eu não sou perfeita, mas em obediência à palavra do Senhor, eu vou aonde Ele me enviar, eu vou fazer o que Ele me mandar fazer, e eu vou voltar com uma outra identidade de quem eu sou no Senhor, em quem Ele manda eu ser. É o seja que o Senhor fala para nós sermos. É uma identidade diferente, não importa se os outros, um diz que é, outro diz que não é. O problema é de vocês, se vocês não acreditam. Eu sou quem o Senhor fala que eu sou. Eu sou aquela que não podia, que era limitada, mas com Jesus brilhando na minha vida, eu posso todas as coisas. Quando Jesus brilha em mim e através de mim, eu acho que vocês não estão me entendendo. O Senhor te trouxe aqui para te falar: minha filha, para de olhar as limitações. Para de ficar à margem do caminho que eu tenho para você. Para de ficar fora da presença que eu tenho para você. Eu te enxergo, eu te vejo, eu me importo. E eu tenho uma nova história. Eu tenho planos, eu tenho propósitos. Você vai glorificar a minha vida. Não importa o que você viveu até agora, até o dia de hoje, desde o seu nascimento. Não importa seus traumas, não importa suas limitações. É Jesus brilhando em você, através de você, para glorificar o Pai. Eu não vou mais ser reconhecida pelas minhas limitações. A minha identidade é quem Ele fala. E hoje, queridas, a gente sai aqui debaixo de um envio. Essa série Seja, Deus nos moeu. Eu confesso que muitas vezes eu falava: Senhor, eu queria pregar outras coisas. Eu não queria dar um coco para cada uma. Eu queria, Mas Deus nos moeu, por quê? Para trazer a verdadeira essência, para trazer a nossa verdadeira identidade, para que a gente tenha entendimento que não é pelo muito fazer, não é pelo muito ter, não é pelo muito falar, é pelo simplesmente ser. Mas quando nós somos, Ele pode nos enviar. E o convite é hoje: vai para Siloé, se lava, se purifica e começa a brilhar. Começa a manifestar. Ouse ser obediente. Quanto mais perto eu estiver de Jesus,
mais eu vou manifestar a glória. Mais luz eu vou brilhar. Que eu vou refletir Ele. Era assim com Moisés, quando ele subia, está na presença, o rosto resplandecia. Quando ele descia, ao pouco, ia sumindo, tanto é que ele usava um véu. Mas quando ele voltava, a presença brilhava, e assim ia. Quando mais perto nós estivermos, queridas, quanto mais alto nós subimos para a presença, mais Ele vai brilhar em nós. Salmo 119, 39. Diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Só se expõe a palavra, só se expõe que você vai ter entendimento. Você não precisa ser chique, você não precisa ser douto em conhecimentos, ter isso, ter aquilo. Não. Ele dá conhecimento aos simples. Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é lâmpada, a instrução, luz, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Esse é o modus operandi do nosso caminhar. Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não diminua a luz que está em você. Vai de fé em fé, de glória em glória, brilhando mais, brilhando mais, brilhando mais, até ser dia perfeito, porque nós vamos estar face a face com Ele. Podemos ver a luz, a glória dEle. Não se pode esconder. Não se ponha debaixo. Se ponha em cima para iluminar. Toque todos que estão na casa. Como eu falei, a gente sai daqui, mulheres, dessa série Seja, com um envio. Como Siloé significa enviado. Esses dias eu recebi uma palavra, mas eu entendi que não é só para mim. Eu entendi que não é algo específico para minha vida. Eu tomo a minha parte, mas eu sei que não é só para mim. E a palavra está lá em Isaías, capítulo 60, versículo 1. A palavra que você me enviou. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Eu acho que vocês não estão entendendo. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a glória se vê sobre ti. As nações encaminham para a luz, os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta ao redor dos teus olhos e vê, porque esse se ajunta e vem ter contigo. Os teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos teus braços. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. Mulheres de Fazenda Rio Grande, disponha-te, levanta-te, resplandece a luz. E ser suas mãos aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser seus pés aqui na terra, e ser suas mãos aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça.
Se você está nos visitando pela primeira vez, quero te falar que nós oramos para que você estivesse aqui. Nós estávamos com grande expectativa de que você estivesse aqui conosco. Nós temos inclusive o painel ali de Jesus de lâmpada. Se você não acendeu a sua luz ali com quem te trouxe, no final você vai ter tempo de fazer isso. Mas assim como a luz que brilha em mim, que brilha na Aline, nós não temos nada diferente, nada de especial, nada de, oh meu Deus. A única coisa é que nós já fizemos isso, talvez algumas há mais tempo, algumas há menos, mas a única coisa que a gente já deixou, aquela luz, que é Jesus, brilhar dentro dos nossos corações. E eu quero te incentivar, nesse momento, se você nunca fez uma oração, se entregando a sua vida para Jesus. Aí mesmo onde você está, não se importa com quem está do seu lado, com quem te trouxe. É entre você e Deus, feche os seus olhos. Eu vou convidar a igreja inteira a fechar os olhos para que ninguém se constranja. Baixa a sua cabeça. E eu quero te conduzir em uma oração simples. É simples, mas ela pode e ela vai mudar tudo na sua vida. É um antes e um depois. É um encontro com Jesus que muda a sua história, que dá uma nova identidade em quem você é. E se você nunca fez uma oração de todo o seu coração, entregando os teus caminhos, eu quero pedir, coloca a sua mão no seu coração e repete comigo uma oração em voz alta, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu quero abrir meu coração para que o Senhor entre e faça morada. Eu reconheço que Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e que eu possa sempre andar nos Teus caminhos. Eu te peço perdão por tudo aquilo que eu fiz que desagradou seu coração. E eu libero perdão para todos aqueles que erraram comigo. Mas me ajude, Senhor, a ser a sua luz, a resplandecer a sua luz através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.